Queridos irmãos, abramos a palavra do nosso Senhor, carta de Paulo aos Filipenses. Hoje as nossas crianças permanecem conosco, por isso eu já vou pedir para fazer um desenho. Quando é ceia do Senhor, as nossas crianças permanecem para aprender o significado, o sentido desse momento tão especial para nós. Então, Filipenses, capítulo 4, os versículos de 10 a 13. Assim diz a palavra do nosso Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos mais uma vez. Pai eterno, Tua palavra foi lida, queremos entender a Tua verdade. Fale conosco, edifique a nossa vida, que Teu Santo Espírito use a vida do Teu servo na ministração da mesma. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Crianças, pedi para vocês fazerem um desenho, e o desenho é para vocês ilustrarem aquilo que vocês veem e que sente uma felicidade muito grande quando vocês se deparam com isso. Seja pessoa, seja alguma coisa, seja um programa. O que traz felicidade para vocês quando vocês estão diante disso? Quero que vocês desenhem a esse respeito. Depois os pais vão conversar com vocês, tá bom? Ok, queridos. Nossa mensagem hoje é sobre contentamento. Já estamos terminando a série de estudos aqui na carta de Paulo aos Filipenses. Estamos chegando agora no final do último capítulo. E aqui, após Paulo falar sobre ansiedade, ele vai dar continuidade trazendo um exemplo sobre contentamento. Ele fala sobre contentamento agora olhando para ele, mostrando o que ele aprendeu a respeito disso. É importante nós entendermos que, assim como Paulo, nós podemos também aprender sobre contentamento. E aqui está a grande questão. Qual ser humano consegue o tempo todo, em qualquer circunstância, viver contente? Difícil, né? Às vezes eu me pergunto, como nós não conseguimos viver contente? Deveria ser fácil e não difícil, mas é difícil, é quase que inalcançável chegar ao patamar de contentamento em qualquer circunstância. Mas veja, o crente, ele tem tantos privilégios. Primeiro, ele foi tirado das trevas para a luz. E isso através do sangue de Jesus Cristo, que deu a sua vida voluntariamente por nós. E nós, eleitos de Deus, somos salvos nele. Só isso teria para nós um grande motivo de contentamento. Mas não para por aí. Além disso, Ele nos deu o seu Santo Espírito Consolador para estar conosco, aplicando a verdade de Deus e ao mesmo tempo nos instruindo diante dessa verdade para o caminho que nós devemos prosseguir, diante de um propósito que Ele estabeleceu para nós. E também Ele nos consola quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades. Ele nos abraça, Ele está conosco. Cristo está conosco através do Espírito Santo. Mas o motivo que levaria o crente a viver em contentamento. Fora isso, o que o Espírito Santo aplica em nós são as promessas eternas do Pai. Promessas essas que nós podemos ter clareza que são reais, porque a Escritura tem vários exemplos demonstrando que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele realizou, sendo Ele Deus, homem, em Cristo perfeito, e na ação do Espírito Santo na humanidade.
Essas promessas permanecem. E promessas que não são promessas quaisquer. São promessas eternas. Promessas que nos traz verdadeira esperança. Esses são motivos para que eu e você pudéssemos viver contentes. Mas por que não conseguimos viver em contentamento? Essa é a grande pergunta. E essa resposta que nós precisamos encontrar. Nós sabemos, em primeiro lugar, porque nós temos um grande problema em nós, que é o pecado. De fato, Cristo na cruz, Ele perdoou todos os nossos pecados. Não há escrito de dívida contra nós, não há condenação contra nós. No entanto, nós temos ainda resquícios de uma velha natureza que nos chama a desejar coisas que não provêm do Senhor, mas que provém de nós mesmos e provém daquela velha natureza que tínhamos. O mundo oferece banquetes. Esse mundo moderno, líquido, como diz o sociólogo Bauman, é um mundo que oferece constantemente banquetes de emoções, para que você possa desfrutar dessas emoções. E nós que necessitamos disso para viver, nós a buscamos. No entanto, essas emoções são emoções que passam, não permanecem, mas são atrativas, nos chama a atenção, nos leva a desejar e a querer buscar tais banquetes. O homem necessita de felicidade, porque há um vazio existencial na vida humana. E nessa busca por preencher vazio, muitas vezes nós caminhamos atraídos e desejando coisas que momentaneamente podem preencher, mas logo esse vazio, ele vai persistir até aumentar. Porque nós sabemos que o nosso vazio só é preenchido na habitação de Deus através do Espírito Santo. Mas nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscá-lo enchendo-o pela palavra da verdade, para que, cheio da verdade, ele possa imputar em nosso coração aquilo que nós precisamos entender e viver. Então perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, o contentamento é algo que nós devemos buscar, mas o problema é que nós buscamos em lugares errados. O contentamento é algo que nós deveríamos ter como estilo de vida, mas nós não buscamos isso. Por quê? Porque Cristo ainda não é a plenitude da vida para nós. Ele não é a plena felicidade que nós buscamos. Ele não é tudo aquilo que desejamos continuamente, seja em momentos bons, seja em momentos ruins. Mas Ele deve ser, porque Ele te comprou para ser um filho dEle. É isso que Paulo está falando aqui. Perceba que antes, Paulo está ensinando a igreja a respeito da alegria, da moderação, de viver em unidade, e chamando a atenção da igreja para os problemas que traziam e causavam ansiedade no coração deles, para dizer que essas ansiedades podem ser resolvidas por uma maneira, as ferramentas que Deus separou para nós: oração, com ações de graças, pensamentos cativos ao Senhor e a prática da palavra em nosso dia a dia. Coisas que nos fortalecem em meio aos nossos anseios. E agora, nesses versículos que lemos, Paulo vai demonstrar como ele aprendeu, diante do uso dessas ferramentas, o contentamento. Nós vamos perceber esse contentamento na vida do apóstolo Paulo. O homem que da prisão escreve essa carta para alertar a respeito do amor, da alegria e também da unidade. Nós temos a tendência de dizer que essa carta aos Filipenses é a carta da alegria.
E de fato nós vemos aqui entre verbos e substantivos voltados para a ideia de alegria, por diversas vezes sendo ressaltadas pelo apóstolo. Mais ou menos 16 vezes nós encontramos aqui, seja em substantivo ou seja em verbo, a palavra alegria. Mas nós temos que entender que a alegria, ela só nasce no coração daquele que desfruta de algo antes disso. E o que é? A Escritura mostra, e Paulo mostra para nós aqui, que é a unidade. Primeiro, uma unidade estabelecida comigo e com Deus. Para depois uma unidade com o corpo de Cristo comprado por Ele. Para mim, o tema principal da carta de Paulo aos Filipenses é unidade. Alegria, contentamento são resultados disso. Porque perceba, se nós buscamos viver uma vida no Senhor e andando com o Senhor, nós teremos satisfação. Porque é Ele que preenche e permanece preenchendo os vazios que temos em nossa alma. Só Ele pode completar as nossas necessidades. Mas nós precisamos andar nele. Por isso que Paulo vai dizer constantemente para que aqueles irmãos em unidade possam pensar como o Senhor. Possam ter o mesmo sentimento como Cristo também teve. Mas para que essa unidade seja real, você precisa não apenas andar em Jesus, mas demonstrar os frutos nos seus relacionamentos. Por quê? Porque é com os irmãos, são com as pessoas que nós evidenciamos as virtudes de Deus. Amar o próximo, ter mansidão com o próximo, ter alegria com o próximo. Tudo isso só funciona se verticalmente nós estamos em Cristo. E resultado dessa busca com Ele, da forma horizontal, nós passamos a aplicar nos nossos relacionamentos. Então perceba, querido irmão e minha querida irmã, unidade no Senhor resulta alegria, contentamento. Então essa é a ideia que Paulo está trabalhando em sua carta, e aqui ele vai demonstrar com a sua vida, que ele aprendeu o segredo do contentamento. Por quê? Porque ele tinha uma união com Cristo, e também com esta igreja. Uma igreja que ele amava, uma igreja que era parceira dele, uma igreja que enviou Epafrodito para ajudar Paulo no período em que ele estava na prisão. Uma igreja que sustentava financeiramente este homem. E ele demonstra isso, a dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor. E aqui a sobremaneira dá uma ideia no original de um grau extraordinário, ou seja, a alegria que Paulo tinha por esses irmãos era algo extraordinário. E por quê? Ele diz: vocês renovaram o favor para comigo em Cristo Jesus. Agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas faltava a oportunidade. E aí ele passa a dizer o que ele aprendeu sobre contentamento. É isso que eu quero conversar com os irmãos, e começando um pouco diferente. Eu quero começar do versículo 13. Versículo 13, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Podemos viver contentes? Sim. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Mas aqui nós precisamos tirar alguns equívocos a respeito desse versículo, que muitas vezes é usado de uma maneira incorreta. Não sei se você já viu, é uma frase inclusive preferida dos caminhoneiros, né? Quando tem lá no paralama escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Pense comigo, você está atrás de um caminhoneiro que tem ali escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Ele está percorrendo a rodovia, mas ele começa a fazer barbeiragem. Ele faz ultrapassagens que colocam o outro que vem na direção dele em perigo. E você está atrás dele lendo: tudo posso naquele que me fortalece. Há uma contradição. Porque ele não recebeu poder para viver como um super-herói da estrada e fazer na estrada aquilo que ele quiser.
Não. Fora isso, nós temos também um uso contínuo desse versículo em palestras motivacionais, em pessoas que usam do coaching para alimentar o seu ego, para que você possa fazer, porque você é capaz de fazer. E muitos dizem, olha, levanta e vai. Viva o movimento, seja o movimento. Por quê? Porque você pode tudo, você é filho de Deus, você pode tudo. Ele te fortalece. Seja você, viva você, impõe isso para as pessoas, porque você não pode se flagelar, porque você é capaz de fazer, de acontecer, porque você tem aquele que te fortalece. É lindo, né? Mas não é bíblico. Perceba que Paulo diz que tudo pode naquele que fortalece, porque ele aprendeu isso quando ele estava em momentos difíceis na vida dele, e como ele estava em momentos de alegria. E ele pode então afirmar que ele pode tudo. Às vezes, em canções, talvez os mais novos ainda não ouviram, mas os mais antigos, isso era badalava o coração da minha época mais adolescente, não vou falar jovem porque ainda sou jovem, né? Adolescente, quando ouvia uma cantora chamada Jamile, conhecem? E ela cantando, não vou cantar, tá? Campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu voo, campeão, essa fé que te faz invencível, mostra o teu valor. Lindo, né? Mas não é isso que a Escritura diz. Jesus está dizendo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue as suas vontades para viver comigo, mas fazendo a minha vontade, não a tua vontade. Porque quando você entende o viver na minha vontade, você pode sim, porque o Espírito Santo te fortalece, mas te fortalece não para você ser um campeão vencedor, mas para você ser um filho de Deus, vivendo em sofrimento, em alegria, exaltando o nome dEle. Paulo fala, tudo posso, ou todas as coisas. Essa afirmação, queridos, não quer dizer que Deus nos dá a capacidade de fazer o que queremos, mesmo que desejamos fazer coisas boas. Paulo quer dizer que Deus dá poder a seu povo para que adquira essa importante virtude cristã, o contentamento em qualquer situação na qual Deus o colocar. E que poder é esse? É o poder que opera em nós pelo Espírito Santo. Logo, o que eu faço não é a soma dos meus esforços concernentes às minhas próprias vontades, mas é a ação do Espírito Santo no meu coração que caminha de acordo com a vontade de Deus. O coração pecaminoso não deseja uma vida santa, mas o Espírito que opera em nós nos capacita a lutar contra as nossas vontades para viver a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos conduz no caminho da vida. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para enxergar Cristo. É o Espírito Santo que nos leva à compreensão exata de quem nós somos neste mundo caído e a maneira como devemos viver aqui com o propósito de glorificar a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Depois Paulo vai dizer que nós também precisamos desenvolver o contentamento. Nos versículos 11 e 12, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho uma experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Os dois verbos usados por Paulo aqui, aprendi e experiência, são usados para demonstrar a vida de Paulo, na qual ele entendeu o significado dela no Senhor. Aqui, o verbo aprender, e depois
experiência, que pode ser no original também traduzido como segredo aprendido. Inclusive a NVI traz essa tradução, aprendi o segredo, dá ênfase àquilo que Paulo entendeu na sua experiência de vida. Ele entendeu como viver o contentamento. E a pergunta é, se ele aprendeu, como nós também podemos aprender? Onde aprendemos esse segredo? Nas páginas das Escrituras. Esperava outra resposta? Nas páginas das Escrituras. Mas para isso eu preciso ler, preciso meditar, preciso estudar, preciso conhecer. Porque senão, não vou entender, não vou saber lidar com os problemas, não vou saber, de fato, desenvolver a fé no Senhor. Nas páginas das Escrituras, no relacionamento com aquele que se revela soberanamente a mim e a você. O grande problema no coração descontente é a busca por satisfação fora de Deus. É a busca por satisfação nas coisas que deseja obter, e não naquilo que já tem. Pois se o Espírito Santo já habita em você, você já tem. Você não precisa buscar nada fora dele, mas tudo dentro dele. Então a nossa satisfação não está em ter todo o ano o carro zero, mas ter todo o ano alegria na presença do Senhor. Por quê? Porque as coisas do mundo trazem momentaneamente felicidade. Eu tenho um carro, me preparo para comprar um outro que eu desejo muito, e você começa a dedicar o seu coração para isso, não só o dinheiro, mas o coração também. Você começa a namorar o carro, você abre lá na internet, começa a colocar, vê todas as versões, vê todas as possibilidades, e você fica ali dias, meses, anos, até conseguir recursos para achar o carro ideal para você, dentro do carro que você desejou. E você fica naquela alegria quando você conquista, não é mesmo? Comprei o meu carro, passou um ano, não dá mais para mim, já não supre as minhas necessidades. Agora, preciso me preparar para comprar outro. Esse é o ciclo da vida daquele que busca a satisfação no Senhor. Não tem problema nenhum nós trocarmos de carro. Se temos condições, devemos usar o nosso recurso, desde que esse recurso não seja dedicado, todo o recurso que você recebe seja dedicado somente para as coisas que você quer obter, mas que seja também dedicado para a obra do Senhor. Afinal de contas, você trabalha para dedicar recursos para o reino, pois Deus te dá o trabalho para essa finalidade. Queridos, muitas vezes nós buscamos a felicidade em locais errados. Pessoas buscam felicidade não só em coisas, mas em pessoas. Às vezes a pessoa busca a felicidade dela e estaciona o coração, a felicidade que ela tem no namoro, no casamento, nos filhos, no trabalho. Mas quando algo acontece e que você perde isso, você é destronado. Você não consegue ter mais felicidade. Pelo contrário, você começa a ter muita e muita tristeza. Sabe por quê? Porque você depositou toda a sua satisfação em um ídolo e não no Senhor. Porque pessoas passam, mas Deus é eterno. Eu preciso amar pessoas, mas não dar às pessoas a adoração que é somente devida ao Senhor. Queridos, muitas pessoas estão perecendo. Por quê? Porque o coração se encontra nisso, achando que viver assim é ter felicidade, mas não é. A felicidade se encontra naquele que é a personificação da felicidade, Cristo Jesus. E veja que interessante, a vida cristã é cheia de paradoxos, a Escritura é cheia de paradoxos. Veja,
o cristão verdadeiramente contente estará descontente nesta vida, porque o anseio não está nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais. Não é isso que Paulo fala em Colossenses capítulo 3, de 1 a 3? Se vocês estudaram com Cristo, então buscai as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto, e não nas que são daqui da terra. Ou seja, para eu viver contente nesse mundo, eu tenho que estar descontente com o mundo, porque o meu contentamento está nas bênçãos celestiais. Paulo mostra que em toda a sua vida ele entendeu e buscou isso. Quando lá no capítulo 1, versículo 23, ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele entendeu que o viver aqui é olhar para lá. O viver aqui é ter a perspectiva do futuro na esperança eterna do Senhor. E isso é contentamento, porque eu deposito a minha felicidade e confiança nas promessas eternas de Deus. O contentamento é sim aprendido. Nós precisamos trabalhar nisso. E as ferramentas se encontram nesses versículos anteriores, quando Paulo fala de ansiedade: oração com ações de graças, pensamentos cativos a Deus e a prática da palavra. Se essas três coisas são evidenciadas na minha vida, eu vou ter contentamento. Por quê? Porque esse contentamento vai substituir o coração ansioso. Esse é o segredo. Esse é o caminho que nós precisamos trabalhar. Mas aqui também Paulo fala que o contentamento é em toda e qualquer situação. Paulo sabe estar contente em momentos bons, em momentos ruins. O contraste que ele faz aqui, nos versículos 11 e 12, é: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Tanto na fartura, como na fome. Tanto na abundância, como na escassez. O contentamento dele está nos momentos bons, de honra, de fartura e de abundância. Momentos esses que, quando nós estamos vivenciando nossa vida, nós, muitas das vezes, esquecemos até mesmo de depositar a nossa fé e confiança no Senhor. Porque está tudo bem, meu dinheiro compra isso, meu dinheiro me leva para aquilo, meu dinheiro me traz segurança, estabilidade para mim, para minha família. Mas e quando o dinheiro se perde? Qual é o resultado se eu deposito a minha confiança nele? Paulo está dizendo que é nesse momento em que eu estou bem, tem abundância de recursos, tem abundância em minha vida, é que eu tenho que demonstrar mais do que nunca a minha confiança no Senhor. Sabe por quê? Porque quem te dá tudo isso não é você, é Deus. Você só pode ter o que você tem porque Deus te proporciona, meu querido irmão. Mas esse é o paradoxo da vida cristã. Quanto mais tenho, mais eu esqueço. Quanto menos tenho, mais eu busco. Por quê? Porque eu preciso dele para ele me dar. Aí depois que ele me dá, eu esqueço dele. Não deveria assim. Quanto mais tenho, mais eu preciso demonstrar minha fé e ajudar os necessitados, pois os recursos que ele me dá é para o reino e não para benefício somente meu e da minha família. Mas ele diz também que ele aprendeu a viver contente em momentos de dificuldade. Como nós lemos em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos de 4 a 10, Paulo vai descrever algo muito interessante. Ele vai dizer lá: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, porque eu sei estar contente em momentos de dificuldade. O crente foi chamado para viver nesse mundo de sofrimento, porque o mundo está caído. O crente não está isento disso. A prosperidade da vida do crente é ter experiência no Senhor quando está no sofrimento e e não quando ganha presentes. Porque a bênção está
naquele que é experimentado e consegue nessa provação glorificar a Deus. Os sofrimentos, como diz Paulo, do tempo presente, são sofrimentos reais. No entanto, eu vivo neles para ser lapidado, para que de glória em glória eu possa ser parecido cada vez mais com aquele que foi experimentado no sofrimento, Cristo Jesus. Ele é o modelo perfeito para nós buscarmos a perfeição nele, enquanto estamos aqui aguardando a glória. Por isso Paulo também pode dizer que a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Queridos, nós precisamos entender que o contentamento não está em coisas que conquistamos, mas está naquele que nos conquistou para Ele. É nele que encontramos o contentamento. E por fim, Paulo vai dizer no versículo 11 sobre estar contente. E é interessante quando nós vamos para o original entender essa palavra contente. Porque lá no original, a palavra contente pode significar autossuficiência. E aqui nós temos que explicar para isso não ficar esquisito, porque nós não somos autossuficientes em nós mesmos. Mas Paulo está dizendo que ele é contente, ele tem autossuficiência, mas essa autossuficiência é naquele que habita nele, é no Espírito Santo. A autossuficiência aqui, queridos, não é em si mesmo, mas no Espírito que habita em nós e aplica as verdades de Deus em nosso coração. E no contexto aqui, a ideia de autossuficiência é de que as circunstâncias exteriores não podem nos definir. E independente dela, estamos contentes onde Deus nos colocar, e essa alegria é produzida não pelo externo, mas pelo interno, através da obra do Espírito Santo em nós. Essa autossuficiência que produzirá o contentamento só é possível através de um empenho e disciplina espiritual. A Escritura ensina que temos um coração pecaminoso, tendencioso para o mal. No entanto, na obra redentora de Cristo, o Espírito passa a habitar em nós, e nele é que somos autossuficientes. Porém, essa realidade só será possível se estivermos cheios do Espírito Santo. Esse é o exercício. Preencher o coração da palavra da verdade. Como o salmista diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Como Paulo também diz em Colossenses, habite ricamente em vós a palavra da verdade, para que você possa instruir e aconselhar uns aos outros. E como nós bem sabemos, a Escritura é útil para o homem todo. Ensino, repreensão, correção na justiça, para aperfeiçoar-nos em Cristo e na obra dele. Nosso coração, queridos, precisa da verdade para que o Espírito nos guie através dela. E quando conseguimos esse patamar de realidade, nós somos sim suficientes ou autossuficientes. Ou seja, nós sabemos estar contentes diante dos cenários da vida. Portanto, estar contente é recorrer àquele que é autossuficiente em si mesmo e que habita em nós. Não depende de ninguém, mas nos criou dependente dele. E quando nós buscamos ser autossuficientes em Deus, através de sua palavra, o seu caráter é revelado em nós e se torna evidente. Queridos, o contentamento acontece interiormente. Está arraizado no coração cheio da palavra de Deus, arraigado na graça bendita de Cristo, e nós podemos nos deleitar naquilo que Deus é e naquilo que Ele faz, em nós e através de nós. Por isso, cada situação que enfrentamos na vida, nós podemos saber lidar com elas, porque nós estamos nas mãos daquele que em nenhum momento nos abandona. Nós abandonamos Deus, mas Ele não nos abandona. Em qualquer circunstância, Ele se faz presente. Então, assim como Paulo
aprendeu. Eu e você precisamos aprender o segredo do contentamento. Eu sei que não é fácil. Eu sei como é difícil. Mas Deus está em nós. Lembro-me de uma palestra que eu dei numa igreja em Roraima, falando sobre o medo da morte, justamente naquele ápice de tantas mortes por conta do Covid. E lá naquela igreja, algumas vidas foram ceifadas por conta do vírus. E ao terminar a palestra sobre isso, os irmãos, no momento de pergunta, um deles me perguntou, e era justamente no período que a Laís estava internada por conta do Covid, estava muito mal, inclusive, na UTI, e perguntou: pastor, nós estamos orando pela tua filha já, mas conta para nós, como vivenciar isso que você acabou de pregar, quando você está experimentando uma insegurança na vida, até questionando que talvez Deus pode levar a tua filha. Eu disse: Deus me deu. E Ele sabe o tempo que Ele precisa que ela permaneça comigo. Enquanto ela estiver comigo, farei tudo que eu puder para glorificar o nome dEle. Mas se Ele chamar, eu preciso continuar. Porque é a vida, e Ele me chamou para continuar. Não é fácil, mas eu preciso continuar. Ela está internada novamente. Conversando com o reverendo Alberto, eu disse: eu quero pregar domingo. Eu vou pregar sábado, numa igreja que eu tinha um convite para pregar. E vou caminhar. Porque Deus está cuidando dela. Deus está cuidando dela. Como está cuidando de mim. Como está cuidando de vocês. E eu posso glorificar Ele em tudo. Eu lembro disso. Eu lembro também das lutas e ao mesmo tempo das alegrias da família também do Lucas. No nascimento, da filhinha, Clarice. Tudo que passaram, as diversas cirurgias. E todos os momentos que podiam, eles estavam glorificando a Deus. Eu não sou o exemplo, mas eu quero chamar a atenção de vocês para o maior exemplo de todos, Cristo Jesus, e aprender com outros o segredo do contentamento. Não perca a sua vida em coisas banais. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!